Quando Deus aceita o sacrifício de um e não o sacrifício do outro, o que aconteceu? Como Caim ficou? Com ódio e com inveja do irmão. Ou seja, o homicídio de Abel exemplifica a antipatia que a justiça de alguém sempre provoca em alguém injusto. Por isso ele aplica dizendo: não se maravilhe que o mundo odeia você. A inveja está por trás do ódio. Não a inveja que cobiça os dons superiores de alguém, mas a inveja que, quando olha alguém fazendo o que é certo, se ressente. E vamos ser sinceros, isso acontece até na igreja. Irmãos que querem fazer tudo certinho, seguir a palavra de Deus, são rigorosos no que a palavra de Deus diz. Às vezes tem que ouvir de irmãos da igreja a crítica do tipo: esse aí acha que é mais santo do que a gente. Esse é o santarrão. Quantos não já ouviram isso, né? Se incomodam pela justiça do irmão, andando retamente, tentando fazer o que é certo, demonstrando isso para as pessoas, e ao invés de um quebrantamento de coração do tipo: é verdade, nós precisamos viver essa vida santa com você, se ressente. A inveja nasce e do coração invejoso surge o ódio. A inveja que se ressente com a justiça do outro. A inveja dos sacerdotes judeus, por exemplo, que queriam a morte de Jesus. O esquema é inveja, ódio e assassinato. É uma sequência natural e terrível. E sabe o que acontece? Nenhum de nós aqui, pela graça de Deus e por causa de todas as consequências que isso traria, faríamos o que Caim fez com Abel. Mataríamos alguém. E só não fazemos porque Deus preserva a gente. Mas há modos de matar pessoas sem necessariamente tirar-lhes a vida. E a mais usada pelas pessoas, inclusive pelos crentes, é o assassinato da reputação. Quando nós espalhamos coisas, difamamos coisas, pessoas, denegrimos as pessoas ou a diminuímos diante dos outros pelo jeito que elas agem. Se fazem o que é certo, nós as diminuímos por fazer o que é certo. São puritanos demais, eu já ouvi isso, é uma crítica inclusive a mim. Pastor é muito puritano, tudo muito rigoroso, essas coisas. Na verdade, ser chamado de puritano é elogio, né? Isso é um bom do elogio, porque se a gente fosse parecido com eles, teríamos uma piedade muito mais devotada. Mas se não é puritanos, é o santarrão, é o santinho, é o que acha que é melhor do que os outros. E aí a gente começa a falar mal da pessoa e vai destruindo a reputação dele. E se ele, que tenta fazer o que é certo, comete um fracasso, uma falha, nós pegamos o fracasso, nós alimentamos o fracasso, expomos as outras pessoas e vamos destruindo essa pessoa o tempo inteiro. Talvez não levamos o nosso irmão a um campo como Caim fez com Abel e depois lançou uma pedra na sua cabeça para matá-lo. Talvez não. Mas todos os dias, talvez pelas redes sociais, em conversas particulares, nós estamos assassinando o nosso irmão, falando mal dele, criticando, zombando, tratando-o mal. E se vocês acham que isso é terrível, Deus acha abominável. É a 7ª coisa que Deus abomina. A sequência é inveja, ódio e assassinato. E João está dizendo o seguinte: se você faz isso, você é igual a Caim, você é igual ao mundo, você não é igual a Deus, você não é filho de Deus. Avalie o seu coração, querido. João aplica no verso 2 dizendo: não se surpreenda que o mundo os odeia. Caim é um protótipo do mundo que vai sempre odiar os justos, os santos. E se você faz igual a ele, então você está do lado do mundo. O mundo é a posteridade de Caim. Por isso o mundo odeia os crentes. Jesus diz: o mundo
vai odiar vocês, porque odeiam a mim. Se me amassem, amariam vocês, mas como me odeiam, vão odiar vocês também. Agora, interessante, por que ele faz isso aqui? Por que ele diz isso aqui? Veja o verso 11. Nos amemos uns aos outros, não segundo Caim. Em outras palavras, ele usa esse argumento para dizer que vocês não vivam e não ajam desse jeito. Que não seja encontrado em vocês, meus irmãos, esse tipo de coração que leva, invejoso que leva ao assassinato. Não sejam assim. Isso é o modo como o mundo age, não é o modo como os filhos de Deus agem. Essa é a aplicação de João aqui. E por que isso é importante para nós, irmãos? Porque uma das coisas mais difíceis no relacionamento uns com os outros é o modo como nós reagimos às virtudes e aos fracassos dos nossos irmãos. Eu tive colegas pastores, amigos, que caíram de maneira muito terrível, assim, seriamente, na vida ministerial. E eu, infelizmente, e isso me afastou muito de alguns colegas pastores, eu, infelizmente, vi um prazer maligno no coração, na forma como algumas pessoas falavam do fracasso desse irmão. Ele já estava caído. E aqueles pastores que deveriam ser amigos para apoiar, ajudar e trazê-lo de volta, foram os primeiros a lançar mais uma pá de cal. Parece que havia ali um prazer do tipo, esse que sempre se posicionou como santo, olha aí. E espalhando, infelizmente, o fracasso do irmão, denegrindo mais ainda a imagem. Meus irmãos, isso é tão triste. Isso é diferente do que Deus faz com a gente. Ele confronta nosso pecado para que a gente se arrependa, mas nos restaura. Nós agimos diferente. Nós humilhamos, expomos e às vezes destruímos a reputação de alguém por causa ou da sua justiça, virtude, ou do seu pecado e fracasso. João diz, não façam isso, não sejam assim. Irmãos verdadeiros são iguais a Jesus, dão sua vida pelo seu irmão. Seja assim, mano. Seja assim, minha irmã. Essa é a primeira verdade de João. Você tem que amar o seu irmão. Porque o ódio que nasce da inveja é coisa do diabo. Não seja assim. Que Deus nos dê graça e nos ajude. Em nome de Jesus.